Saudações, amigos do canal Agartha. Aqueles que conhecem minimamente a história da humanidade têm clara noção de que inúmeros episódios da história se assemelham a verdadeiros circos de horrores. Não raro nos perguntamos, então, como o ser humano é capaz de tais atrocidades, de tamanha crueldade e destruição. São massacres de inocentes, guerras totais, genocídios, escravidão, perseguições, inquisições, ditaduras, devastação e envenenamento do meio ambiente, etc, etc, etc. Ficamos então tentando entender que nefasta conjunção de fatores pode ter levado àquelas terríveis situações, onde a imagem humana se distorce de tal forma que nós mal conseguimos reconhecê-la. Afinal, um Hitler não surgiu de nenhum fato isolado. Toda uma série de fatores circundantes, somados a elementos culturais localizados, deram oportunidade para que uma personalidade enferma pudesse sobressair-se de tal maneira. É claro que tampouco faltaram habilidades pessoais ao Adolfo. Determinação e carisma eram marcas da sua personalidade. Ousadia lhe era igualmente presente. Até mesmo alguma sensibilidade apurada parecia ter, dada a sua ocasional dedicação às artes plásticas. No entanto, tudo isto estava, no fundo, a serviço de projetos terríveis que levariam à morte milhões de pessoas. O mesmo se poderia dizer de outros tantos tiranos e ditadores, sem poupar aqueles empresários extremamente poderosos que manipulam governos inteiros e, através deles, sociedades completas do planeta, induzindo as massas a consumir e a poluir sem qualquer sentido de responsabilidade. Fora isto, também existem muitos casos bem mais isolados, onde a crueldade pode se manifestar de forma até bastante gratuita. Com sorte, pessoas assim nem sempre chegam em situações de maior poder social, como de fato muitas também chegam. Parece até haver pessoas não humanas entre nós. Alguns místicos falam então de reptilianos, extraterrestres, abduções e coisas assim. Contudo, as verdadeiras explicações podem nem estar assim tão distantes, e é disso que trataremos então neste podcast, tal como formas de organizar uma sociedade cada vez mais imune ao mal, à corrupção e à violência. Que tal refletir sobre uma sociedade mais sã, depois da nossa vinheta? Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Nosso tema central aqui será a empatia, ou quem sabe a sua ausência, tal como a forma de buscar soluções para um quadro social enfermiço. A empatia é uma qualidade que pode envolver afeto, respeito, cuidado, solidariedade e até compaixão. A parte incluir este comportamento uma grande sorte de virtudes, quando falo da empatia tenho, em primeiro lugar, um tipo específico de indivíduo, os psicopatas e os sociopatas, isto é, aquelas pessoas classificadas como portadoras de transtornos crônicos de personalidade, ou, como também se costuma dizer, portadoras de transtornos de personalidade antissocial. Sucede que a falta de empatia costuma ser listada como a primeira das características desse tipo de gente. Acontece que este não é, com efeito, um problema menor. Apesar dessas pessoas ocuparem uma pequena fração da sociedade, o fato é que, como criaturas determinadas e ambiciosas que são, elas também ocupam muitos cargos importantes na condução ou administração da sociedade, e estão naturalmente muito presentes nos cargos de poder. Isto é notório entre os CEOs ou diretores de empresas, entre os advogados e entre os políticos. E ainda, como algo particularmente sensível para nós, na espiritualidade e na religião. De modo que gostaria até de me deter um pouco nessa específica questão. Como acontece na política, a religião e a própria espiritualidade são práticas que envolvem a miúde o poder. E tal como na área médica e até com advogados, as pessoas ficam muitas vezes vulneráveis também nos meios espirituais. Existem inclusive religiões que exigem pouco esforço espiritual, facilitando a vida dos ambiciosos. As ditas teologias da prosperidade constituem terreno fértil para a exploração social. Gurus oportunistas, surgidos quase do nada como cogumelos,
e que cada vez mais são denunciados, se aproveitam de toda forma possível dessa situação. Além disso, os arrivistas sempre encontram maneiras de achar caminhos fáceis para ascender socialmente. Dentro da espiritualidade, fala-se não raras vezes do fenômeno da chamada loja negra. Trata-se de organizações voltadas para fazer o mal, empregando a miúde a feitiçaria e a própria criminalidade comum. A bem da verdade, cada vez mais elas são insuspeitas, oferecendo os serviços mais respeitados da praça, porque a maior arte do diabo é se ocultar. Tendo nos deparado um par de vezes com esse tipo de gente, foi sempre muito difícil compreender de que forma o ser humano pode se converter em criaturas assim tão frias e abjetas. Sabemos que existem tradições onde literalmente se vende a alma ao diabo, e coisa assim. Certamente, isto por si só já explica muita coisa. Contudo, toda essa situação fica mais compreensível quando consideramos a possibilidade de haver nestes meios também indivíduos com transtorno de personalidade. Naturalmente, tudo isso tende a se somar a certa altura, resultando em quadros efetivamente assombrosos nos seus resultados. Estas hostes trevosas não possuem ideologia definida, e isso significa que elas servirão aos mais poderosos. Pode ser difícil estimar quantas organizações secretas existem realizando este tipo de trabalho em muitos lugares. Existe sempre muito folclore em torno da psicopatia. Por essa razão, não temos nenhuma intenção de fazer alusão a personalidades fictícias como o Coringa, que na versão recente se torna ainda mais inverossímil. Um psicopata não procura aspirar por muita visibilidade. Ele prefere usar suas habilidades para controlar as coisas mais ou menos nos bastidores. O psicopata tampouco costuma ser um miserável, ou uma verdadeira vítima da sorte. Até porque seus dotes mentais rapidamente os ajudam a ascender socialmente. A ciência afirma que a personalidade psicopata é formada na infância, e nossa experiência mostra que, a miúde, um psicopata surge em função de uma educação que ensina uma criança a ser perversa. Não apenas matar na caça esportiva, por exemplo, mas antes em enganar, mentir, ocultar, manipular, caluniar, ser esperta e assim por diante. Inclusive sem nenhum propósito muito específico, senão o de colocar-se em situações de poder, controle e manipulação, ao ver quão fácil isto pode ser para ela em ambientes também a isto favoráveis. Como tudo isto é possível? Nos perguntamos então. Acaso o ser humano não tem uma centelha de bem no seu coração? Sim, ele até tem. A grande verdade, porém, e para não entrar em especulações místicas ou espiritistas, é que a educação, sobretudo, é soberana, e não tem luz que salve quando o próprio destino não quer. Provavelmente, pais insensíveis a tais situações já acumulam também eles alguns tantos problemas. E é por esta razão que eu termino por considerar o fenômeno da psicopatia e da sociopatia por aquilo que ele realmente representa, o indicador da condição de uma sociedade, isto é, apenas a sua mais aguda manifestação. Mas isso pode significar também que, ao alçar-se ao poder, o psicopata cria também toda uma cultura psicopata. De modo que toda a tentativa de capitalizar a psicopatia em favor das causas sociais representa nada menos do que uma rotunda aberração, sem pretender com isto que, na esquerda, inexistam tais desvios de caráter, porque com toda a certeza eles também existem. Na verdade, temos nos deparado neste caso mais com psicopatas simpatizantes da esquerda caviar. É muito fácil para quem tem recursos econômicos ostentar discursos demagógicos e superficiais. No mais das vezes, isso acontece apenas para mostrar uma face mais humana para a sociedade, eles que são expertos em cultivar máscaras. Da mesma forma como os psicopatas também apreciam muito o anarquismo, de todas as colorações, ao menos para si próprios, já que o seu amor pelo poder também é imenso. A presunção de autonomia é simplesmente absoluta nessas pessoas, para quem a própria liberdade deve sempre reinar sob um céu sem nuvens, mesmo quando, também paradoxalmente, precisem estrategicamente colocar-se ainda como subordinados de alguém. E eles são também muito atuantes nos meios de comunicação de massa, manipulando informações para beneficiar a si, aos seus e a seus superiores,
da mesma forma que se fazem a miúde presentes nos ambientes de trabalho como colegas desleais e carreiristas, e sem dúvidas nos relacionamentos íntimos, onde proliferam golpes e crimes de toda a natureza. Equivoca-se, pois, quem imagina o psicopata como um louco comum, desleixado ou destemperado. Apenas o sociopata, neste caso, é que pode estar mais sujeito a rompantes em algumas avaliações. O psicopata é, por regra, altamente calculista e pode esperar o que for necessário para usar os recursos mais seguros para prejudicar as pessoas. Ninguém deve ter ilusões. Tais pessoas são simplesmente incuráveis, e a própria tentativa de tratamento apenas as torna ainda mais pérfidas e sagazes. Os próprios terapeutas mal conseguem ajudar as vítimas dessas criaturas, senão recomendando afastar-se delas, pois o convívio com essas pessoas representa talvez um dos maiores desafios da humanidade. De modo que é muito difícil desviar os nossos caminhos da presença desses indivíduos, porque eles ocupam espaços importantes da sociedade. Por essa razão, acredito que a melhor forma de minimizar os danos que produzem essas pessoas, além de tentar evitar que elas apareçam através de uma educação mais cuidadosa, seria justamente reduzindo os efeitos do seu poder no mundo. À primeira vista, a proposta pode soar uma arrematada utopia, isto é, pensar em simplesmente reduzir o poder pessoal dentro das instituições, o que significa na prática caminhar para formas de anarquia real, com redução dos instrumentos de coerção do Estado. No entanto, quando sabemos a importância que tem o exemplo, o modelo e a referência, a esperança pode voltar a sorrir. De fato, a esperança pode ter o tamanho de uma pequena semente. A semente, já empregada nas palavras de Jesus, demonstra o quão grande pode chegar a se tornar os frutos dessas pequenas realidades. Não fosse assim, o sistema não combateria tão tenazmente as menores manifestações de sociedades felizes. Apenas para dar um exemplo simbólico, já que não simpatizamos de fato com tais filosofias, pergunta-se: o que significa, afinal, uma pequena ilha no mar do Caribe diante do planeta, senão pelo fato de ter se diferenciado dentro de um hemisfério tão marcado por doutrinas hegemônicas? Cuba não teria nenhuma importância não fosse pelo precedente que representou, e continua de certa forma fazendo. Claro que temos exemplos bem mais próximos para mencionar, embora pouco se fale disto, posto haver no Brasil vários casos de sociedades, de comunidades e de movimentos que foram exterminados assim que isto foi possível. E nós temos perfeita consciência do tamanho dos desafios que existem para realizar uma mudança neste país, dada a dimensão dos interesses exteriores que sobre ele recaem. Por outro lado, também nos motiva a saber o quão importante para todos pode chegar a ser essa transformação. Nós mesmos fomos levados cedo a buscar uma vida alternativa e também a refletir sobre uma sociedade alternativa, sem as conotações necessárias que o termo recebe vulgarmente. Nos primeiros anos, éramos a miúde atormentados com pesadelos que ilustravam o establishment como um verdadeiro circo macabro, por exemplo. Aqueles eram ainda anos de ditadura, e aos poucos fui percebendo como os sonhos estavam certos. Como resultado, me afastei tanto como me foi possível das coisas, mas nunca o suficiente para ignorá-las. Apenas o bastante para não ser tragado por essa verdadeira máquina de moer consciências. Mesmo sob a redemocratização, mantivemos as coisas mais ou menos assim, procurando ver o quão relativo eram na verdade aquelas mudanças, porquanto o cerne da arbitrariedade permanecia intacto no interior daquelas aparentes transformações sociais. Aprofundando então aquela vida alternativa e estudando livremente de forma mais ou menos autodidata, fomos agregando experiência e construindo um grande acervo de conhecimentos, comumente amparado na sabedoria acumulada dos povos e das tradições. E foi assim que compreendemos que, dentre os grandes alicerces da transformação das coisas, encontram-se duas atitudes básicas: a ousadia e a persistência. Embora as pessoas não compreendam muito bem isto, o fato é que os grandes sábios, mestres e avatares são também grandes estrategistas.
Quando Jesus ou algum outro grande líder afirma a necessidade de cultivar uma determinação para além da morte, é apenas porque eles sabem perfeitamente qual o preço a pagar pela mudança das coisas. Outro aspecto importante das grandes religiões de sabedoria é o fomento da generosidade. Dificilmente os espíritos perversos sobrevivem num ambiente caridoso. Isso até pode acontecer sob condições específicas. Já dissemos, afinal, que a religião e a espiritualidade estão entre os meios que mais atraem psicopatas. Contudo, em boa parte a causa disso é que as instituições ainda oferecem ambientes atrativos aos portadores destes transtornos. A grande realidade é que a sociedade moderna representa, muitas vezes, um verdadeiro convite para o desvio do caráter. Eis que o psicopata é, acima de tudo, um predador, e não é preciso enfatizar o quanto ele é capaz de apreciar um sistema social baseado na concorrência e na indiferença. Ora, tal modelo social é, em si mesmo, um estímulo para a psicopatia e a sociopatia. Pessoas assim estão realmente tão à vontade ali como um peixe na água. Ora, e se vivemos numa sociedade basicamente dominada por indivíduos de perfil antissocial, então nós sequer vivemos numa verdadeira sociedade, e sim num simples sistema predatório, onde somos todos mais ou menos escravos ou como gado para abate. Toca esclarecer, todavia, que este quadro é significativamente agravado nas sociedades colonizadas do Terceiro Mundo, onde quase nunca existe, na prática, um Estado ou um governo, apenas administrações à maneira de grandes feitorias. É muito importante começarmos a voltar a racionalizar a existência humana, porque os modelos atuais, sobretudo as grandes cidades, são realidades cada vez menos sustentáveis em toda a extensão do termo. A insegurança é crescente ali, e o risco do colapso dos serviços representa uma sombra permanente. Na verdade, estas cidades são muitas vezes como verdadeiras bombas relógios armadas para explodir em algum momento. E, a título de conclusão, declaramos apenas que simpatizamos com a criação voluntária de ambientes sociais experimentais, sem grandes definições ideológicas. Simpatizamos com a busca de consensos para a tomada de decisões. Simpatizamos com a completa fusão da ecologia e da economia. Simpatizamos com a proteção da infância, da cultura e da consciência. Simpatizamos com uma educação integral, holística e vitalícia. E com isto chegamos ao final dessa nossa apresentação. Deixaremos nos créditos links para vídeos e livros nossos que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos tratados, tal como vídeos sobre a enfermidade espiritual e a loja negra, entre outros trabalhos sobre alternativas sociais. Agradecemos então pela sua companhia. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.